Vamos adiante. Eles usam também, irmãos, o nome do Senhor. Veja que Jesus falou que eles vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Nós estamos, quem chegou ao longo desta palestra, nós estamos tomando como base Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. E no versículo 22, Jesus deixou claro que eles usam o nome do Senhor. Usam o nome do Senhor, mas uma coisa é usar o nome do Senhor, e outra coisa é de fato ter um compromisso com Deus, e outra coisa ainda, Deus ter compromisso com eles. Veja que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Mas nós estamos vendo aqui pela análise dessa passagem, que os falsos profetas, eles estão de mãos dadas com a iniquidade. Estão de mãos dadas com o erro. Entretanto, usam o nome do Senhor. Veja o que mais que eles fazem. Diz a Bíblia, Jesus falou que eles profetizam. Profetizam. Mas, irmão Ciro, como pode? O camarada não é de Deus e não agrada a Deus, está se rebelando contra Deus e ele profetiza. Ora, irmão, não se esqueça que o falso profeta, se você eliminar a palavra falso, fica profeta. Ele é um profeta também, só que é um falso profeta. E foi isso que eu coloquei aí na apostila. Veja, os falsos profetas também são profetas, entre aspas. Por isso profetizam. Vamos ler algumas referências rapidamente? Abra aí, Jeremias 14, versículo 14. Jeremias 14, versículo 14. Jeremias 14. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo é o que eles vos profetizam. Veja que o próprio Deus aí, que parece que até ironicamente, os chama também de profetas. Os profetas profetizam falsamente. Mas fica claro que Deus está falando de falsos profetas. Então veja, o próprio Deus os chama de profetas, mas são falsos profetas. Veja aí também, vamos ler 28, versículo 5 de Jeremias. Jeremias 28, versículo 5. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Então veja que Jeremias, chamado o profeta, respondeu a Ananias, o profeta. Então veja que tanto um quanto o outro, tanto o servo de Deus como não, o que está agradando a Deus ou não, é chamado de profeta. Mas nós temos que saber distinguir pelos frutos que eles apresentam, qual é o profeta que agrada a Deus e que está fazendo a vontade de Deus ou não. Vamos mais adiante. O item, a letra H, expulsam demônios. Esse é um ponto que vai ser desdobrado na próxima aula. Mas veja aí, irmãos, é para nós ficarmos atentos. Veja que há falsos profetas, e foi Jesus quem falou, que também expulsam demônios. Aliás, vemos isso hoje com frequência, até pessoas aí que entrevistam demônios, e fica falando com eles, e demônio, o que você acha disso? E tal, e você gosta da igreja tal? E o demônio diz, não, por quê? E aí fala lá, a pessoa endemoniada fica falando uma série de coisas, e às vezes a pessoa não segue o que diz a Bíblia, mas segue lá o que diz o demônio. Bom, o demônio falou que isso é bom, então é porque é ruim, então não vamos fazer o que o demônio falou. Então, é claro que fazendo o oposto do que o demônio faz, mas está de certa forma sendo guiada por aquilo que o espírito enganador está falando. Irmãos, e tem muita gente aí expulsando demônios, das formas mais estranhas possíveis, mas estão aí dizendo que expulsam demônios e fazendo um verdadeiro show para enganar o povo. E até ficam aí, usando a linguagem popular, batendo um papo com o demônio. Mas Jesus nunca fez isso, irmão.
Jesus, o máximo que ele fez foi perguntar o nome lá, no caso daquele gadareno, mas logo de imediato Jesus expulsou, não ficou conversando, não ficou entrevistando, querendo saber isso, saber aquilo outro, mas nós temos visto isso acontecer hoje. Então, veja, falsos profetas que expulsam demônios e também fazem muitas maravilhas. Veja que Jesus falou que são muitas. Jesus não falou algumas, mas muitas. E hoje é um assunto que vamos, claro, falar depois, que o nosso tempo já está quase no fim, mas já fica aqui um alerta da palavra de Deus para nós já atentarmos para isso. Fazem muitas maravilhas, mas veja o item I. Apesar de tudo isso, não obstante profetizem, embora expulsem demônios e façam muitas maravilhas, a Bíblia diz que eles vão ouvir do Senhor naquele dia: nunca vos conheci. Entretanto, muita gente, ao ler isso, tem até pensado de maneira diferente e achando até que é uma contradição na Bíblia. Mas espera aí, se Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, como que Deus vai dizer lá que Ele nunca conheceu? É que o verbo conhecer aqui, irmãos, ele tem outro sentido. Veja aí, eu coloquei até na apostila uma explicação. Olha aí, significa que Deus nunca aprovou, reconheceu ou deu crédito ao trabalho deles. O Senhor só tem relacionamento aprovador com quem o ama e o serve. Há várias referências aí que nós poderíamos ler, não vamos ler porque o tempo não permite, os irmãos podem ler depois em casa, estudar, é importante. Os irmãos vão extrair um estudo muito melhor se lerem, estudarem e lerem as referências em casa. Mas veja que o texto aí, o próprio contexto indica, e também o sentido no original, conforme nós temos colocado aí, indica conhecimento no sentido de ter um relacionamento de aprovação. Ou seja, Deus vai dizer para eles: eu nunca aprovei o que vocês fizeram. Vocês usaram o meu nome, vocês fizeram aí os seus sinais, as suas expulsaram os demônios, profetizaram, mas Deus vai dizer: nunca aprovei o que vocês fizeram, nunca vos conheci. É nesse sentido, eu nunca tive um relacionamento aprovador com vocês. Então, meus amados irmãos, veja, muita gente está fazendo aí muitas coisas, muitos estão admirados, muitos estão abandonando a Bíblia. Bom, se está acontecendo milagre lá, sinal e muitas coisas extraordinárias, é porque Deus está lá, então eu vou para lá. Mas, irmão, a Bíblia condena isso, aquilo outro. Ah, meu irmão, o importante é o que eu estou vendo aqui, tem sinais, tem prodígio. Olha aqui o alerta da palavra de Deus: atente para a palavra. Muitos estão praticando aí, fazendo, milagres e tanta coisa, mas Deus não os conhece. Por que Deus não os conhece? Nós já vimos, eles não fazem a vontade de Deus. E a letra J, praticam iniquidade. Iniquidade, irmãos, é um tipo de pecado cometido conscientemente. A pessoa sabe que está errado, mas ela continua fazendo, continua praticando aquilo que não agrada a Deus. Isto é iniquidade. Os irmãos poderão ler aí os versículos bíblicos que provam isso que estamos falando. E finalmente a letra L, para terminar, porque na próxima aula nós vamos entrar aqui num assunto um pouco diferente, mas atrelado principalmente a essas três características dos falsos profetas, que diz que eles profetizam, expulsam demônios e fazem muitas maravilhas. Nós vamos ver a explicação disso na próxima aula. Mas veja a letra L: não entrarão no reino de Deus. Isso já ficou claro pela nossa exposição, mas foi a ênfase de Jesus, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E Jesus falou: nunca, ou falará, nunca vos conheci.